Traído por seus próprios irmãos e vendido como escravo, José enfrentou anos de sofrimento e solidão no Egito. Mas a história não termina aí. Quando a fome trouxe seus irmãos até ele, agora governador, José teve que decidir: retribuir o mal ou oferecer perdão. Nesta emocionante jornada de fé e reconciliação, descubra como Deus transformou o mal em bem, revelando o poder redentor do perdão. Prepare-se para uma história que tocará seu coração e inspirará sua alma. O perdão e a reconciliação de José com seus irmãos. A traição de José. José era o filho mais amado de Jacó, o patriarca de uma grande família. Desde pequeno, era visto como especial. Jacó, em um gesto de amor singular, presenteou José com uma túnica colorida, símbolo de sua predileção. Essa atenção despertava ciúmes em seus irmãos. Mas o que mais os incomodava eram os sonhos de José. Ele contava com entusiasmo sobre visões em que todos se curvavam diante dele, provocando ainda mais a ira de seus irmãos. Para eles, José era arrogante e presunçoso. Um dia, enquanto José procurava seus irmãos nos campos, eles viram nele uma oportunidade. Movidos pelo ciúme, decidiram se livrar dele. Primeiro, o jogaram em um poço vazio. Mais tarde, mudaram o plano. Venderam José como escravo a mercadores ismaelitas que seguiam rumo ao Egito. José, separado de sua família, foi levado para uma terra estrangeira, mas sua fé em Deus permaneceu firme. José no Egito, do sofrimento à ascensão. Levado ao Egito como escravo, José foi vendido à casa de Potifar, um oficial do faraó. Apesar das circunstâncias adversas, José manteve sua fé e dedicação. Deus estava com ele, e sua sabedoria e trabalho duro logo chamaram a atenção de Potifar. José foi promovido a administrador de toda a casa de seu senhor. No entanto, a esposa de Potifar tentou seduzir José. Fiel a Deus e aos seus princípios, ele recusou. Enfurecida pela rejeição, ela o acusou falsamente de assédio. José foi lançado na prisão, mesmo sendo inocente. Na prisão, José novamente demonstrou sua fé e capacidade. Interpretou os sonhos de dois prisioneiros, o copeiro e o padeiro do faraó, prevendo com precisão o destino de cada um. Anos depois, quando o faraó teve sonhos perturbadores, o copeiro lembrou-se de José. Convocado ao palácio, José revelou que os sonhos do faraó previam 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome. Impressionado pela sabedoria de José, o faraó o nomeou governador do Egito, encarregado de preparar o país para os tempos difíceis. De escravo a líder, José reconhecia que tudo fazia parte do plano divino. Deus estava transformando seu sofrimento em algo maior. A reunião com os irmãos, provas e perdão. Os anos de fartura chegaram ao fim, e a fome se espalhou pela região, atingindo também a terra de Canaã, onde viviam os irmãos de José. Desesperados, eles viajaram ao Egito em busca de alimento, sem saber que o governador responsável pela distribuição era o próprio José, agora irreconhecível em sua posição de poder. Quando os irmãos chegaram à sua presença, José os reconheceu imediatamente, mas escondeu sua identidade. Seu coração estava dividido entre a dor do passado e o desejo de ver sua família unida novamente. Para testar o caráter de seus irmãos, José planejou uma série de provas. Primeiro, ele os acusou de serem espiões, mas acabou permitindo que comprassem grãos, com a condição de trazerem seu irmão mais novo, Benjamim, em sua próxima visita. Para garantir que retornassem, José reteve Simeão como refém. Ao voltarem com Benjamim, José os recebeu com um banquete, mas elaborou um teste final. Ele colocou sua taça de prata no saco de grãos de Benjamim. Ao acusá-los de roubo, esperava ver como reagiriam. Para sua surpresa, Judá ofereceu-se como escravo no lugar de Benjamim, demonstrando o arrependimento e a mudança em seus corações. Diante da sinceridade de seus irmãos, José não conseguiu conter suas emoções. Chorando, ele revelou sua identidade, dizendo: "Eu sou José, aquele que vocês venderam ao Egito." Perdão e reconciliação. Os irmãos de José ficaram paralisados de medo e culpa ao ouvir sua confissão. A memória de sua traição ressurgiu, e eles temeram que José buscasse vingança. Mas o governador do Egito, com lágrimas nos olhos, não estava ali para acusá-los.
José os tranquilizou com palavras que refletiam sua fé e confiança nos planos de Deus. Não se preocupem, nem se culpem pelo que fizeram. Foi Deus quem me enviou antes de vocês para preservar a vida. Ele explicou que, apesar de suas ações terem sido movidas pelo ódio, Deus havia usado tudo para o bem. José revelou como sua posição no Egito havia permitido salvar milhares de pessoas da fome, incluindo sua própria família. Então, com grande emoção, José abraçou seus irmãos, começando por Benjamim, que chorou nos braços do irmão que tanto admirava. Um a um, os irmãos se aproximaram, encontrando não julgamento, mas perdão genuíno. José também pediu que eles retornassem a Canaã para buscar seu pai, Jacó, e toda a família. O faraó, sabendo da história, ofereceu terras férteis em Gósen para que eles pudessem viver confortavelmente no Egito. Ao se despedirem para buscar Jacó, os irmãos sentiram o peso do arrependimento ser substituído pela graça. Eles haviam experimentado a profundidade do perdão e a restauração de laços familiares destruídos. A história de José não era apenas sobre sobrevivência ou sucesso, mas sobre reconciliação e o propósito maior que Deus pode trazer, mesmo das piores circunstâncias. Transição. Enquanto a caravana dos irmãos partia rumo a Canaã, um novo capítulo de unidade e redenção estava prestes a começar, com a tão esperada reunião de Jacó com seu amado filho perdido. A reunião de Jacó com José. A viagem dos irmãos de volta a Canaã foi cheia de ansiedade e expectativa. Quando chegaram, contaram ao pai, Jacó, a verdade. José, que ele acreditava estar morto há tantos anos, estava vivo e era o governador do Egito. Jacó mal podia acreditar. Seu coração, inicialmente incrédulo, foi tomado por alegria ao ver as provisões enviadas por José e ouvir os detalhes da história. Ele exclamou emocionado: "Basta! Meu filho José ainda está vivo. Irei vê-lo antes que eu morra." A família inteira se mobilizou para a viagem ao Egito. A jornada foi longa, mas cheia de esperança. Quando finalmente chegaram, José foi ao encontro deles em sua carruagem real. Ao ver seu pai, ele correu e o abraçou, chorando copiosamente. Jacó, com olhos marejados, segurou o rosto de José e disse: "Agora posso morrer em paz, pois vi o teu rosto e sei que estás vivo." A família de Jacó se estabeleceu nas terras férteis de Gósen, conforme ordenado pelo faraó. José garantiu que todos fossem bem cuidados, cumprindo sua promessa de proteger e sustentar sua família. A reunião foi mais do que um reencontro familiar. Foi a consumação do propósito de Deus em unir e salvar sua linhagem. Jacó passou seus últimos anos em paz, cercado por sua família e repleto de gratidão a Deus.